Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque por mais um dia Tua misericórdia nos alcançou, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus justo, Tu és o único Deus que existe e sempre existirá, meu Deus. Não há outro igual a Ti. Nunca houve e nunca haverá, Pai amado. Tu és o Deus Criador do céu e da terra. Tu és o nosso Criador, Pai amado. Tu és um Deus altíssimo, soberano, Deus misericordioso, Deus justo, amoroso. Tu mereces toda a honra, toda a glória, toda a adoração, meu Deus. Senhor, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui, Pai amado. Obrigado por cada dia nos animar para ter esse momento de comunhão, Senhor, que precisamos, Pai amado. Pois precisamos de Ti, meu Deus. Precisamos nos fortalecer na Tua palavra, Senhor. Precisamos nos fortalecer falando contigo, Senhor. Pois Tua palavra é alimento para as nossas almas, meu Deus. E precisamos, Senhor, precisamos de Ti, pois somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Sem a Tua misericórdia não estaríamos aqui, meu Deus. É a Tua misericórdia que nos sustenta, Pai amado. Tu nos dá um fôlego de vida todos os dias, Pai amado, porque o Senhor tem misericórdia de nós, Pai, e Tua misericórdia dura para sempre, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa graça imerecida, meu Deus. Pois somos pecadores, somos falhos, meu Deus. Pecamos contra Ti todos os dias, meu Deus. Muitas vezes, Senhor, te trocamos por coisas que te entristecem, Pai amado, que nos distanciam de Ti, Pai amado. E te pedimos perdão por isso, Senhor. Senhor, te agradecemos ainda pela Tua palavra, Senhor. Que Tua palavra, Senhor, possa penetrar em nossos corações e em nossas mentes, Senhor. Senhor, nos dê humildade para compreender cada frase que vamos ler, Senhor. Nos dê temor a Ti, Senhor, porque temos que ler Tua palavra com temor e com tremor, meu Deus. Nos dê concentração, Pai amado, para que nada ao nosso redor nos venha nos atrapalhar, Senhor, nos distrair, Senhor. Nos mantenha concentrados na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar o estudo que começamos. O primeiro tópico que a gente viu foi soberania. E hoje vamos ver sobre Deus não deve explicações. E o estudo diz assim: a soberania de Deus significa que Ele governa sobre todas as coisas sem precisar justificar suas ações. Muitas vezes queremos entender cada detalhe do que acontece em nossas vidas. Mas Deus não está sujeito às nossas limitações. Em Jó, capítulo 38, versículo 4,
Ele pergunta: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Essa passagem nos lembra que Deus existe desde antes de tudo, inclusive de nós, e toda a experiência que podemos ter. Seu conhecimento vai além do que podemos compreender. Ele não precisa nos explicar seus planos para que eles sejam perfeitos. Nosso desejo de controle e compreensão nos leva a querer respostas imediatas. Mas a fé verdadeira consiste em confiar, mesmo quando não é possível ver. Quando exigimos explicações constantes, colocamos Deus no mesmo nível da nossa lógica humana, limitando sua soberania. Ele não está preso ao nosso tempo, ou à nossa ansiedade, E aprender a esperar nele é um exercício de crescimento espiritual. Amém. A gente não sabe é de nada, gente. Vamos ler aqui o devocional em Spurgeon, Charles Spurgeon. E a leitura de hoje está baseada em Salmo 119. Salmo não tem capítulo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, versículo 49. Vamos ler do 49 até o 51, ok? O título desse salmo é: A tua promessa tem sido a minha esperança. O versículo 49 diz assim: Lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Versículo 51. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Amém. E o devocional em Spurgeon diz assim: Seja qual for sua necessidade, você pode encontrar prontamente alguma promessa na Bíblia que se aplique a ela. Você está fraco porque seu caminho é difícil e cansativo? Eis a promessa: faz forte ao cansado. Quando você lê tal promessa, leve-a de volta ao prometedor e peça a ele que cumpra a sua própria palavra.
Está, está buscando a Cristo, sedento de uma comunhão mais íntima com Ele? Esta promessa brilha como uma estrela sobre você. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Leve essa promessa continuamente ao trono. Não pleiteie nada mais, porém, vá a Deus todo o tempo com isto. Senhor, tu disseste isto, faze-o como disseste. Está angustiado por causa do pecado e carregado com o fardo pesado de suas iniquidades? Ouça estas palavras. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Amém. Você não tem mérito próprio para alegar que ele deveria perdoá-lo, mas pleiteie. Seus compromissos escritos a ele os cumprirá. Você tem medo de não ser capaz de aguentar até o fim, de após ter pensado ser um filho de Deus, provar ser um rejeitado? Se esse é o seu estado, leve esta palavra ao trono e pleiteie. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Amém. Coisa maravilhosa. Se você perdeu o doce sentido da presença do Salvador e o está buscando com um coração entristecido, lembre-se da promessa: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Por breve momento te deixarei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Banquetei sua fé na palavra do próprio Deus. E sejam quais forem os seus medos ou necessidades, volte ao banco da fé, com uma nota de seu pai nas mãos, dizendo: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Amém. Vamos para a leitura em 2 Coríntios, 2 Crônicas, na verdade. 2 Coríntios a gente ainda vai chegar, se Deus permitir. Segunda Crônicas, capítulo 17. O começo do reinado de Josafá em Judá. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado.
O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos. Em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel, o Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Aserá, que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá: Ben-Ali, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista desses oficiais, de acordo com os grupos de famílias que eles comandavam. Adna era o comandante das tropas das famílias de Judá e comandava 300.000 soldados. Em seguida vinha Joanã, que comandava 280.000 homens. E depois vinha Amazias, filho de Zicre, que comandava 200.000 homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus, o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200.000 homens armados, de escudos e arcos e flechas. Finalmente vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados.
Todos estes estavam ao serviço de Josafá, em Jerusalém. Além destes, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas. É isso, gente. Capítulo 17 de 2 Crônicas. Que Deus os abençoe.